uma coisa, que esse Deus Todo-Poderoso, o Criador do Universo, o Deus que criou todas as coisas, o seu Espírito habita em nós. O Espírito de Deus, o Deus Todo-Poderoso, habita em nós, porque a Bíblia diz, o Espírito de Deus, ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas ele habita dentro de nós. Nós somos o templo e a morada do Espírito Santo de Deus. Se você entendesse, irmãos, o Espírito de Deus, o Deus Todo-Poderoso, ele habita em você. Quando essa verdade, irmãos, ilumina o seu entendimento, você não consegue mais ser comum. Quando você entende que o Deus Todo-Poderoso habita em você, quando você entende isso, nada consegue te parar. Os demônios não conseguem te parar. A religião cheia de protocolo não consegue te parar. Por quê? Porque você entendeu que o Espírito de Deus, do Deus vivo, do Deus poderoso, habita em você. Por isso que Jesus sempre dizia assim: olha, vós sois as minhas testemunhas. Para quê? Para que sabeis, creeis e entendais. Há um processo aqui. Jesus disse, para você ser a minha testemunha, primeiro você precisa saber da verdade, crer na verdade e entender essa verdade. Porque, como eu sempre digo, você só desfruta daquilo que você entende. Você precisa entender. Por isso que a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você precisa entender essa verdade. Mas a Bíblia vai dizer que nesses últimos dias o diabo tem cegado o entendimento de muitos, para que não resplandeça o quê? A luz do Evangelho, a luz do Evangelho da glória. Mas que nessa noite, que Deus possa abrir o seu entendimento espiritual, para que você entenda, para que você compreenda o que Deus está falando, irmãos. Mas para isso você precisa ter fé. Porque o cristão, ele não caminha por vista, o cristão caminha por fé. Não é? A gente fala muito de Abraão. Abraão foi o pai da fé. Foi. Mas ele teve que andar por fé. Quando Deus fez a promessa para Abraão, a Bíblia diz que Abraão creu e saiu sem saber para onde ir. Isso é fé. E muitas das vezes Deus vem e faz a promessa para nós. Sabe o que falta muitas das vezes? A gente agir por fé. Deus fez a promessa, mas em vez de você crer e ter fé, você diz, Deus, será? Mas será que eu consigo? Será que é mesmo? Deus confirma de novo, mas será, Deus? E Deus disse, eu já fiz a promessa, agora ande, comece a andar por fé. Mas Deus, eu não sei, ande. Mas Deus, eu preciso de um mapa. Não, você precisa de fé. Você precisa se mover por fé. Você precisa exercitar a sua fé. Hebreus 11, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a prova das que se esperam. Muitas das vezes, Deus está esperando um passo de fé. Muitas das vezes, para que o milagre aconteça na sua vida, está esperando apenas você ter uma atitude de fé, para que a mão de Deus alcance a sua vida. Muitas das vezes, irmãos, você precisa usar a sua fé. Por quê, irmãos? Porque a fé, ela move o mundo espiritual. Além de mover o mundo espiritual, a fé também move a mão de Deus. E além de mover montanhas, ela move a mão do Deus Todo-Poderoso. Então vamos usar a fé. Aleluia. Precisamos usar a fé. Aleluia. E é fácil ter fé, falar de fé dentro da igreja, né? Mas nós precisamos da fé lá fora. Nós precisamos usar a nossa fé lá fora. Quando nós estamos no nosso dia a dia, nós precisamos ter fé. Você serve a um Deus poderoso. E nessa noite você possa fazer como o profeta Abacuque que disse: ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimentos, ainda que tudo que eu espero não aconteça, ainda assim, pela fé, eu me alegrarei no meu Deus, exultarei o Deus da minha salvação. Por quê? Porque eu tenho fé que Deus está no controle de tudo. Você tem fé que Deus está no controle da sua vida. Você tem fé que Deus está no controle do seu casamento e dos seus filhos. Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia. Tenha fé. Confie em Deus.
Confie nas palavras de Jesus. Pedro foi um dos discípulos que mais confiou nas palavras de Jesus. Certa feita, imagine só, Jesus chegou para Pedro e diz assim: Pedro, nós vamos pagar o tributo. Faz o seguinte, vai lá no mar, pesca, e o primeiro peixe que você pescar, abre a boca dele, e dentro da boca dele vai ter o dinheiro para você pagar o tributo por nós. Irmãos, se fosse um crente natural, ia achar que isso é loucura. Não, Jesus falou isso. Isso é impossível. Imagina o mar tem milhões e milhões de peixes. Eu vou lá pegar um peixe e dentro da boca do peixe vai ter dinheiro. Onde já se viu falar isso? Mas Pedro não era um homem natural. O Pedro era um homem de fé. E a Bíblia diz que pela fé ele foi lá pescar. E realmente, quando ele pescou o primeiro peixe, que ele abriu a boca do peixe, tinha o quê? Dinheiro. Irmãos, Pedro foi um homem de fé. E não foi só nessa vez não. A Bíblia nos relata que outra vez Pedro teve uma atitude de fé. Foi o único dos discípulos que teve uma atitude de fé. A Bíblia diz que era de madrugada. Os discípulos estavam no barco sozinhos. E no meio daquela madrugada, naquela escuridão no meio do mar, imagine, naquela escuridão no meio do mar, começou uma tempestade. E a tempestade era muito grande, que começou a chacoalhar o barco. E os discípulos estavam sozinhos no barco. E aquela tempestade chacoalhando, de repente, de longe, eles veem algo se movendo sobre as águas. De repente os discípulos olham de longe, parecia que algo estava vindo na direção deles, andando sobre as águas. E a Bíblia vai dizer que os discípulos, assustados no meio daquela escuridão, daquela tempestade, começam a gritar dizendo: olha lá, é um fantasma, é um fantasma. De repente Jesus levanta a voz e diz: não temais, não temais, sou eu. Então Pedro, ousado, com muita fé, ele diz: é Jesus, se é tu mesmo, manda eu ir até aí. E Jesus: Pedro, se você tem fé para isso, venha. E a Bíblia diz que Pedro saltou por cima das águas e começou a andar por cima das águas. Aí você diz: mas missionário, ele afundou, mas ele andou. Ele andou, ele teve fé para andar. Ele foi o único dos discípulos que teve fé para andar. Ele afundou, mas Jesus estava lá para ajudar ele a levantar. Irmãos, o importante é ter fé, o importante é experimentar. Pedro experimentou. Só 2 homens, irmãos, na face da terra quebraram a lei da gravidade, andaram por sobre o mar. Um foi Jesus, o segundo foi Pedro. Por quê? Porque ele teve fé e coragem. O importante, irmãos, é experimentar. O importante é você experimentar o sobrenatural pela fé. Nessa noite faça com fé. Se lance nas águas do Espírito. Tenha coragem de andar por fé. Tenha coragem de caminhar por fé. Por quê, irmãos? Porque quem anda por fé, quem caminha por fé, ele anda e clamando e cai. Ele experimenta o sobrenatural de Deus. É aqueles que andam por fé. O homem natural não entende as coisas espiritual, mas aquele que é espiritual tudo discerne. Então nessa noite vamos andar por fé, vamos caminhar por fé. Mesmo se a sua fé falhar como a de Pedro falhou, não desista de ter uma experiência com Deus. Não desista de conhecer o Deus sobrenatural. Não desista. Glória a Deus, aleluia. Porque Ele é Deus poderoso. Foi isso que eu falei para Deus quando eu comecei a pregar. Na realidade, eu ouço a voz de Deus desde os meus 7 anos de idade. Com os meus 14 anos, eu tive um encontro com Deus. E logo em seguida eu comecei a pregar. Mas eu lembro que um dia eu olhei para Deus e disse: Deus, o Senhor quer que eu pregue, tudo bem. Mas Deus, eu não quero falar de um Deus que eu não conheço. Eu não quero pregar de um Deus que eu não tenho relacionamento. Então Deus começou a se revelar para mim. Por quê, irmãos? Porque eu queria, porque eu tinha fé, eu acreditava no Deus sobrenatural. E um belo dia, eu orando e buscando a Deus, como o pastor disse aqui no começo: e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscareis de todo o coração. E naquele dia eu busquei a Deus de todo o coração em oração. Então naquele dia no meu quarto orando, o Espírito Santo falou comigo e disse assim para mim: se prepare agora, porque o Deus Todo-Poderoso vai falar com você.
Irmãos, não era Jesus, não era o Espírito Santo, era o Deus Todo-Poderoso. E de repente, quando o Espírito Santo falou isso, eu fechei os olhos e então eu escutei como se fosse um trovão. E então Deus começou a falar comigo, e a voz de Deus era tão poderosa, era uma voz metálica, que quando Deus começou a falar comigo, eu estava de joelho, eu caí sobre a terra, e o poder da glória de Deus começou a me espremer no chão, conforme Deus ia falando comigo, através daquela voz de trovão, aquela voz metálica, o poder da sua glória ia me esmagando pelo chão. E eu disse, eu pensando comigo, Deus falando comigo, e eu pensando comigo, dizendo assim: Deus, eu não vou suportar mais, eu não vou suportar o peso da sua glória. E Deus falou comigo rapidamente, mas nos momentos que Deus falou comigo, irmãos, parecia que o meu corpo não ia suportar o peso da glória de Deus sobre mim. E Deus me falou, irmãos, duas coisas naquele dia, e uma eu vou compartilhar com você. Naquele dia Deus me disse assim: olha, chegou o tempo é agora. Eu quero que você comece a orar como nunca antes você orou, e eu quero que você comece a jejuar também, como nunca antes você pensou em jejuar. Jejue, mas jejue muito. E eu disse amém. Demorei um pouco para recuperar as forças para ela se levantar. Então passou-se os dias, eu comecei a jejuar. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. O que o Espírito de Deus está dizendo. Vamos orar. Vamos jejuar. Que eu voltarei a curar. Que eu voltarei a fazer milagres na vida do nosso meio. Vamos orar. Desperta a igreja. Desperta a igreja minha, Senhor, meu Pai. Então vai se preparando na oração, vai se preparando no jejum. Precisamos voltar a orar, precisamos voltar a jejuar, o jejum mais longo que eu fiz foi 107 dias de jejum. Eu até coloquei lá no meu canal no YouTube certinho como eu fiz, quantas horas eu jejuava. Eu jejuava entre 20 a 22 horas por dia. E eu jejuei durante 107 dias. E depois desse meu jejum espiritual, irmãos, Deus começou a descortinar o mundo espiritual. Eu comecei a ter revelações de Deus, e o poder de Deus começou a se manifestar. Sharinho declamou, decai. Está entendendo? Que quando você entende o poder da oração do mundo espiritual, do jejum no mundo espiritual, sua vida muda. Mas só depende de você. Você tem fé? Você tem fé suficiente? Melhor, você tem coragem de orar? Será que você tem coragem de jejuar? Tem coragem de pagar o preço? Ao declamar decai, aquele que paga o preço. Ao declamar decai vai ser usado por Deus. Como eu sempre digo, Deus só vai confiar a você a unção quando Ele puder confiar em você. E cada vez que Deus vai confiando em você, uma nova unção virá sobre a sua vida. Uma nova unção virá sobre o seu ministério. Shariam declamou decai. Aleluia.
adoradores, se coloque de pé. Se coloca de pé, igreja. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Deus não reúne o seu povo. Esse é o nível de tua glória, esse é o nível de tua graça. Teu poder posso sentir, está se movendo aqui. Larará, 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 larará. Na presença dos anjos, com tua glória sobre as asas, com a voz de muitas águas, posso ouvir anjos cantar. Na presença dos anjos, com tua glória sobre as asas, com a voz de muitas águas, posso ouvir anjos cantar. E cantam santo, santo, e cantam santo, santo, e cantam santo, santo, e cantam santo, santo. Esse é o nível de tua glória, esse é o nível de tua graça. Teu poder posso sentir, está se movendo aqui. Na presença dos anjos, com tua glória sobre as asas, junto ao coral de anjos, cantaremos para